Ó Senhor Jesus. Realmente o Senhor é aquele que pode fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, né? Eu não esperava um momento como esse, né? O Senhor sempre nos surpreendendo. Louvado seja o seu nome. Eu amo esse Senhor, porque Ele sempre me surpreende. Nessa manhã Ele está me dando essa oportunidade. E as oportunidades, elas são para serem agarradas. E eu rogo ao meu Senhor que Ele me use com todo o seu poder para dispensar para vocês o que Ele tem no coração dEle, que Ele vai colocar no meu. Amém? Como a irmã Beni falou, né? Esse processo de hashtag Preciosas há 1 ano atrás se sonhou, se iniciou. E desde quinta-feira que tem veículos trazendo pedras para cá, para o servo. É bom, porque a gente está precisando fazer uma reforma, aí já está chegando as pedras, né? Então, começou a trazer. Mas o interessante é que esses mesmos veículos, ou parecidos com esses, trouxeram no ano passado muitas sementes e levaram muitas flores. Só que esse ano o Senhor deseja fazer muito mais. Ele fez com que nós florescêssemos no ano passado, mas Ele deseja muito mais. As flores murcham, mas o Senhor deseja que a essência e o perfume dessas flores hoje sejam transferidas para a preciosidade das pedras. Quem deseja aqui se transformar em preciosa? Porque Deus é aquele que usa de misericórdia com quem lhe apraz. E como Davi, todas nós precisamos desejar ser uma mulher segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi era assim, sabe por quê? Porque Davi amava fazer a vontade de Deus. Mesmo com todas as suas dificuldades, com tantos erros que ele cometia, com tantas arestas que precisavam ser aparadas, Davi fazia a vontade, ele amava fazer a vontade de Deus. Nesse lugar, Deus pode encontrar mulheres que desejam fazer a vontade dele? Amém. Pois é para essas mulheres que o Senhor vai falar nesse dia. Amém? Eu escrevi um script aqui, né? No ano passado não deu certo, vai ver. Então a gente está muito feliz porque vocês todas estão aqui. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você foi encontrado. A Beni falou aqui, antes de introduzir a minha chegada aqui, que nós fomos todas achadas. Né? Eu não sei se você foi achada numa rocha superficial, fácil de achar, se foi no leito de um rio, ou se foi numa rocha profunda. Você não estava querendo ser achada, estava se escondendo, porque existiam coisas dentro de você que você não queria que fosse tirada. Alguma coisa que você gosta, que você sabe que não é bom, mas que você gosta. Então, às vezes, você se escondeu e o lapidador tentando, garimpeiro, né? Tentando procurar. Porque garimpar é algo que é uma busca meticulosa. O dicionário diz que é uma busca meticulosa. Você vai em busca de preciosidade. E preciosidade não se acha na superficialidade. Precisa ser profundo. Então, o garimpeiro, ele precisa pesquisar, procurar em rochas profundas, né? E aí, talvez eu não quisesse ser achada, mas eu fui achada. Eu fui escolhida. Escolhida é o melhor sinônimo de achadas. Amém? Eu não sei se você chegou aqui, por exemplo, parecido com isso aqui. Vitor, coloca para mim. Não sei se vocês conhecem essa pedra. Kimberlito. Quem já ouviu falar? Essa pedra é uma pedra que é fácil, ela é encontrada em alguns tipos de terreno, né? É uma pedra preciosa? O que vocês acham? Mas vocês sabiam, podem pesquisar depois, o kimberlito é uma pedra conhecida como a pedra que contém diamantes. Olha que coisa linda! Você olhando aí, você diz que tem diamante aí dentro?
Pois é desse jeito que eu me vejo e é desse jeito que muitas vezes nós nos vemos. Você se vê como uma pedra que não tem preciosidade. Mas o Senhor, Ele tem um olhar demorado. Ele é um garimpeiro especialista no assunto. E Ele olha para você com esse olhar demorado e Ele enxerga em você o diamante. Mas o quimbernito também tem outras pedras preciosas dentro dele. Então, se você não se acha parecida com um diamante, pode ser que você seja uma safira. Pode ser que você seja um jaspe. Você é, na realidade, uma pedra preciosa para o Senhor. Ele já te vê dessa forma. Amém? Então, esse processo, ele se iniciou há um ano. E nós sabemos que o processo de lapidar, com certeza vocês pesquisaram sobre isso, o processo de lapidar, ele é um processo demorado, ele é um processo meticuloso. Por quê? Porque você precisa extrair algumas impurezas para você chegar ao ponto de pureza de uma pedra. Você precisa cortar de uma forma em que você possa encaixar aquela pedra numa joia. Então, hoje o Senhor me deu a porção de falar para vocês sobre o corte dessa pedra. Inicialmente, quando eu comecei a ruminar essa palavra, né, o Senhor logo me deu esse sentimento de que o corte é o poder da cruz. E eu creio no poder da cruz. Mas eu tive logo a visão pessoal da Jo, que era de que esse corte é aquela coisa, tem que cortar mesmo, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Mas não é assim que o Senhor vê. O Senhor quer nos cortar, o Senhor quer cortar, fazer um corte em você, por quê? Porque Ele tem um padrão. O lapidador, ele tem um padrão para as suas pedras. Um diamante, ele tem que ter no mínimo 45 facetas, senão ele não é considerado um diamante. Mas para ele ser um brilhante, ele precisa ser um diamante com mais de 59 facetas. Olha só, vocês sabiam disso? E para ele ser um diamante, ele precisa ser lapidado com a areia feita de outros diamantes. Então, você quer ser um brilhante ou um diamante? Vocês viram só como é tudo, como Deus é perfeito? Ele tem um padrão. E esse corte, ele vai levar você a se tornar a joia, a se tornar a pedra para o padrão da joia de Deus. Amém? Então, já que você foi achada, né, você chegou até aqui, né, vocês me mostram, vocês estão com a tag que vocês receberam? Esse processo é um processo, como eu falei para vocês, é longo, é demorado, é doloroso, como a Beni falou. O que vocês observam nessa tag? Aqui está representado o processo de florescer que nós vimos nós vivenciamos, experimentamos no ano passado, e temos a pedra preciosa. Aqui eu tô tentando mostrar para vocês que o que já aconteceu conosco agora é um outro processo. Eu visualizo isso aqui como uma metamorfose muito, mas muito mais complicada, muito mais complexa do que a metamorfose da lagarta na borboleta. Como que uma flor vai se transformar numa pedra? Vocês conseguem visualizar isso? Profundo demais. Mas sabe o que me faz crer nisso? Essa semente bem aqui no início, ó. Quem conhece essa semente? Essa semente é a semente de mostarda, que eu estou vestindo, né? Semente de mostarda. A semente de mostarda é a menor semente que existe. E que quando ela floresce, ela dá uma das maiores árvores que existem. E a semente de mostarda na Bíblia, ela representa a fé genuína. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover os montes. Amém? E é justamente por causa dessa semente que eu creio nesse processo de transformação que está descrito bem aqui. Só que nós só conseguimos ver isso, irmãs, com os olhos da fé. Você não enxerga, mas Deus, com o seu olhar demorado,
ele já te vê uma pedra preciosa. Amém? Então, eu visualizo esse processo. E agora que você foi achada, não tem mais como fugir. O lapidador já levou você para o seu laboratório e já vai começar a te lapidar. Ele vai começar a cortar, né? Ele sabe qual é o padrão que ele quer alcançar em você. Né? E esse padrão, esse corte, ele tem a ver com as nossas experiências. Se nós não vivermos experiências, nós não vamos conseguir alcançar o padrão que o lapidador precisa. E as nossas experiências são experiências que precisam ser tratadas com um olhar demorado. E esse olhar já é seu, já não é mais o olhar do Senhor. Como você está vivendo as suas experiências? Como você está encarando as suas experiências? Você está encarando as experiências como derrota? Porque eu não consigo mais ter um corpo perfeito? Porque eu não consigo mais ter o cabelo mais lindo? Um negócio que nem esse aqui? E porque eu não consigo mais agradar a quem eu desejo agradar? Ou você está vendo essas experiências como uma oportunidade? Não precisa me responder. A pergunta é para você. Como você está vivendo as experiências? Experimentando realmente elas na sua vida? De uma forma em que você possa tirar frutos disso? Nós somos mulheres. Mulher enxerga coisas e até Deus duvida, às vezes. Porque não é possível que uma pessoa como eu, por exemplo, acredite que eu, ficando com isso aqui tudo dolorido, de tirar esses pelos e arrancar os pelos da perna e calçar um salto Luiz XV que dói o pé demais, eu fique mais bonita. Mas eu creio nisso. E ninguém consegue me dizer o contrário, não é verdade? Mulher corajosa, né? Mas isso aí é uma fé, é um pouquinho de fé. Mas a gente precisa ver as nossas experiências com um olhar mais demorado. Irmão, nas últimas mensagens que eu ouvi do irmão Pedro Dong, ele diz que nós precisamos ter um olhar que esteja além dessa dimensão. Nós podemos alcançar segundo, terceiro céu, que nem Paulo? Podemos, que nem o apóstolo Paulo. Basta exercitar os olhos da fé, através do exercício do nosso espírito. Amém? E eu quero. Você quer? Amém. Então, as experiências, o corte, né, o exercício da fé, ele vem através, normalmente esse corte ele vem através de tribulações, de dificuldades que nós passamos na vida, né? Mas eu tenho que ter um olhar diferenciado para essa dificuldade. Olha só, 1 Coríntios 4,17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o quê? Produz em nós um eterno peso de glória muito excelente. Muito excelente. Isso quer dizer que mesmo sendo algo muito difícil que você está passando, é o quê? É momentâneo, é leve. E ontem a Patrícia falou assim, vamos entregar o nosso fardo, trocar com o do Senhor, que o dele é leve, não foi? Lembram disso ontem? Também, olha só, em Romanos 5,4 diz que essas tribulações, essas situações difíceis, elas também vão produzir em nós paciência. Quem não ora aqui por paciência? Está orando errado. Vamos orar por sabedoria, que é paciência, aí vem mais tribulação. Viu? Então, em Romanos diz que as tribulações nos trazem paciência, nos tornam pacientes, porque nos levam a aguardar, nos levam a esperar no Senhor, a depender desse Senhor. Então, olha só como tribulação, só estou falando de coisa boa, então ter tribulação é coisa boa, né? Prestem bem atenção. Em Romanos 8 também, nós vemos que as aflições desse tempo presente não se podem de forma nenhuma ser comparada à glória do porvir, né? Que está sendo guardado para nós, o que já está pronto, melhor dizendo. Porque para Deus tudo está pronto. Porque Deus, ele não tem o tempo que eu tenho. Deus é atemporal. Então já está tudo pronto. Basta só que eu visualize com meus olhos da fé. Amém? Então,
Também Coríntios 4,18 diz que as tribulações, elas nos ajudam a atentar nas coisas que se não veem. Ou seja, elas nos ajudam a ter fé. E Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Por isso é necessário que eu creia. Eu preciso crer que Deus está colocando aquilo na minha vida para que eu dependa dele. O irmão Carlão, meu amor, ele disse assim, outro dia compartilhando uma palavra, ele disse que quando nós nos rendemos, principalmente em oração, nós morremos, nós diminuímos e Deus pode crescer. Deus aumenta seu poder, né? E isso é verdade. Se nós tivermos os olhos da fé, nós vamos poder enxergar que nas tribulações existe um peso de glória maior, que nas tribulações está nos preparando para receber o que está preparado para nós. Isso é maravilhoso. Vocês não acham? Gente, eu estou... todo esse processo, gente, ele precisa ocorrer, mas ele só vai ocorrer mediante a fé. E eu preciso exercitar essa fé. Por isso que eu li esse versículo para vocês. Porque a fé é aquela que torna real o que ninguém consegue ver. Ninguém. Irmão Pedro diz assim, que a fé é o que substantifica o poder de Deus. Ele torna real. Ele traz para você. Ninguém está vendo, mas se você exercitar o seu espírito, você vê. E quando você vê, ninguém te convence do contrário. E isso sabe o que é? É o poder da cruz. É o poder da cruz operando em nós. Quando o Kimberlito é achado, para o garimpeiro saber que tem realmente confirmar que tem um diamante lá dentro, ele lava. Primeiro ele quebra, né? Que é muito dura essa pedra. Ele bate muito nela, quebra ela em pedaços bem pequenos. E aí depois ele lava. Esse lavar é o que você talvez esteja precisando. O lavar regenerador do sangue de Jesus. Nós já recebemos esse Senhor. Esse Senhor, ele passou por muitas tribulações, sem necessidade. Mas por amor, ele se transformou no Espírito. E ele habita hoje dentro de você e dentro de mim. E é esse poder que eu preciso experimentar. Eu ouvi uma frase de uma irmã no início do ano. Você precisa se encharcar no sangue de Cristo. Gente, aquilo me causou um impacto tão grande. Você precisa se encharcar no sangue de Cristo. E eu tentei entender isso com o meu entendimento humano. Mas vocês sabiam que só depois de quase um ano o Senhor me deu essa experiência? Quando eu ouvi uma irmã dizer assim para mim, você precisa se encharcar. E você só vai saber se você se encharcou realmente quando você sentir a leveza do perdão. Todos nós já tivemos nossos pecados perdoados. Mas será que você liberou perdão para você? Há 2 semanas atrás eu vivi essa experiência de liberar o perdão para mim. Eu orei por mim. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe a minha condição. O Senhor sabe de onde eu vim, como eu cheguei até aqui. Eu não me sinto digna do que o Senhor tem me dado. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito maior. E eu quero me colocar para Ti, Senhor, como alguém que você pode usar. Irmã, se coloque para o Senhor hoje como alguém que Ele pode usar. Libere perdão para você. Porque o Senhor Jesus já perdoou os nossos pecados. Tire de cima de você as condenações. O inimigo, ele vai procurar a todo instante te condenar, dizer que você não pode, dizer que você não tem condições, você vai procurar os coaches da terra. Outro dia o irmão compartilhou conosco que tem um coach que ele é muito considerado um dos melhores do mundo. E as pessoas pagam caro para ficar numa palestra, para assistir uma palestra dele. E pagam mais caro ainda para ficar nas primeiras cadeiras. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. O maior coaching do universo,
disse lá em Provérbios 33, que você tem um brilho que excede o de pedras preciosas. Olha só, nós queremos nos tornar pedras preciosas, mas o Senhor nos vê como aquelas que têm um brilho muito, mas muito maior que de pedras preciosas. Irmãs, creiam nesse coaching. Esse coaching é o coaching. Esse coaching disse que um dia, lá em Filipenses ele disse que um dia ele vai terminar a boa obra que ele mesmo começou. Gente, eu quero pagar com a minha vida para assistir uma palestra desse coach. Não precisa, está bem aqui, ó. Está disponível para nós. Está no nosso lar, está na nossa mão. Vamos desfrutar dessa palavra, porque aqui tem tudo o que eu preciso. Aqui tem a autoajuda, aqui tem a direção, aqui tem o amor, aqui tem o propósito. Hoje, o Senhor nos deu o Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres é uma ferramenta que o Senhor quer usar para cooperar com o avanço do seu Evangelho. A semana 6 do alimento diário, se eu não me engano, quarta-feira, desse que nós estamos ruminando, diz que o principal objetivo do Ministério das Mulheres é o quê? Pregação do Evangelho. O Senhor quer me tirar da minha condição inativa. O Senhor não quer mais que eu fique só lavando, passando, cozinhando, cuidando da minha casa, cuidando do meu esposo, dos meus filhos. O Senhor não quer mais que eu fique só nos salões, me cuidando, né, fazendo meus cabelos. Mentira, que eu nem vou no salão. E fazendo as unhas. O Senhor não quer mais que eu gaste o meu tempo na internet, olhando coisas que não me edificam. O Senhor quer, através do Ministério de Mulheres, me fazer cooperadora dele. Para que o Evangelho avance nessa terra. E o Senhor possa voltar. O irmão Miguel falou na conferência, numa das mensagens, você ama o Senhor? E todos nós respondemos, amamos. Mas ele disse assim, você ama a vinda do Senhor? Nós respondemos, sim. Sim. E ele disse, o que você está fazendo para o Senhor voltar? Essa é a pergunta do Ministério das Mulheres. O que você está fazendo para o Senhor voltar? Você está lavando louça? Passando? Prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que não é para fazer mais isso. Não estou dizendo que é para se abandonar as casas, os maridos, os filhos, né? Largar o seu emprego, fazer... Mas pode juntar as duas coisas. Nós precisamos ser mais do que nós somos hoje. Irmãs, o fato de vocês estarem sentadas nessas cadeiras tem um significado muito forte. O significado de ser escolhida não é qualquer significado. Muitas mulheres tentaram chegar até aqui. Muitas. Quando nós vimos a foto das irmãs de Macapá naquele barco, chegaram um dia antes aqui da conferência, né? Quando nós vimos aquela foto, palmas para nossas irmãs, né? Quando nós vimos as fotos das irmãs, irmã, era uma alegria misturada com... Nem sei explicar para vocês. A gente chorava, assim, vendo o que o Senhor faz. 26 horas de barco. Mas sabe o que moveu essas irmãs? O mesmo que moveu cada uma de vocês, irmãs. O desejo de ser tornada preciosa para o Senhor. O desejo de estar aqui. Porque a gente se alimenta via internet com essas palavras. Né? Você pode pesquisar as palavras depois e se alimentar. Mas nada tem essa energia de você estar aqui. Não é verdade? Nós ficamos muito felizes com isso.
E ontem, quando eu fui buscar a irmã Débora no aeroporto, ela me falando sobre isso, ela já chorava também. Oh, meu Deus, eu só encontro gente que chora. E ela chorava, me falando sobre essa experiência. Ela disse que ficou tão desesperada de ver aquilo, né? E ela disse para ela, mas ela disse uma frase assim que eu achei muito interessante. Ela disse, quando eu vi aquela foto, eu disse, eu preciso estar lá, eu preciso experimentar isso, né? Gente, não é mágico, eu ia dizer mágico, mas não é. É poderoso demais. É poderoso demais. Agora, irmãs, esse processo de lapidação é um processo doloroso, não é? Quem é que quer se entregar ao corte, né? Vou me entregar ao corte. Só o Senhor. Só o Senhor para nos convencer disso. Porque o operar da cruz, irmão, o operar da cruz, irmãs, em nós, é algo que precisa de permissão. Permissão. Que hoje eu posso dizer para vocês assim, permissão hoje para mim eu posso dizer que é essa roupa, por exemplo, que eu estou usando. Por quê? Porque eu não gosto de amarelo. Eu não gosto de amarelo. Mas em obediência, em obediência à direção que me foi dada, eu vesti amarelo. E aí, quando eu cheguei aqui no serve... Daí, quando eu cheguei no serve hoje, a irmã veio correndo assim e falou, ei, vem cá. Disse, amém, irmã. Ela me deu um abraço, ela falou, vamos lá na cozinha, estou precisando de uma mostarda pro molho. Aí eu falei, bom, quando eu terminar a palavra, eu vou lá, tá bom? Mas, por enquanto, ainda não. Então, isso aqui, para mim, é um símbolo de permissão. Mas esse símbolo é muito fraco, né? O corte que o Senhor precisa fazer em nós, para que nós cheguemos ao padrão que Ele tem, é um corte que precisa de permissão. A cruz só pode operar em nós, irmãs, se nós permitirmos. E é interessante que, quando nós fomos fazer, nós sentamos para a comunhão, para distribuir esse processo de lapidar por todas as irmãs. Quem falaria sobre isso, sobre aquilo? E aí, a Patrícia disse logo, a Jo vai falar do corte. Aí eu fiquei assim, por que ela mandou logo eu primeiro falar do corte, né? Fiquei assim. Aí eu disse, mas ela não gosta de mim, eu sei. Ela disse que eu ia falar do corte. Eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso? E desde então eu fiquei, Senhor, me mostra. E a gente vê vídeo, né? A gente pesquisa, a gente não sei o que, e faz um monte de coisa, busca em todo canto. Ora, jejua. Aí nós fomos numa comunhão com o nosso presbítero, irmão Lino, e ele disse assim que o corte eram as nossas experiências, mas que a gente precisava experimentar isso de verdade, né? Se a gente não permitisse experimentar o que o Senhor quer dar para nós nessa palavra, primeiro, seria impossível passar isso para vocês. Seria impossível o Senhor me usar, porque o Senhor consegue, apesar de que Ele usa jumentas, né, que nem eu, mas assim, eu precisava viver uma experiência dentro dessa palavra para que o Senhor pudesse me usar com mais propriedade. O Senhor é aquele que acha caminho onde não existe. Isso é o símbolo da fé, né? Ele acha caminho onde não existe. Ele acha caminho em mulheres como eu, em mulheres como você. Porque o desejo dele é que um dia eu seja a pedra preciosa que vai compor a sua joia. Então, no início desse ano, eu e mais duas irmãs, nós fizemos uma brincadeira. Vamos definir para nós uma palavra que dite tudo que nós vamos fazer durante o ano. E aí cada uma escolheu a sua palavra. E eu escolhi a palavra permitir. Confesso a vocês com muito medo, né? Porque eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou permitir, né? O que é que eu vou permitir? Mas eu permiti. E aí hoje, quando eu estava vindo para cá, orando ao Senhor, dirigindo, né? E eu lembrei disso. E imediatamente, irmãs, eu não sei explicar para vocês o sentimento que me veio com palavras. Eu só sei dizer para vocês que eu chorava tanto que eu fechava os olhos, quando eu abria assim, eu digo, estou numa rua, eu estou dirigindo, agora que eu me lembrei. Porque assim, eu saí de mim. E o Senhor pode me mostrar o que Ele queria com essa palavra. Ele queria que eu permitisse que Ele cortasse
que Ele tirasse de mim as impurezas, que Ele me tornasse um padrão para Ele, que Ele pudesse me usar. Mas para isso eu precisava me esvaziar. Porque como que o Senhor vai preencher algo que já está cheio? E nesse momento, irmãs, eu chorei tanto que a maquiagem foi toda embora, né? Chorei tanto nessa vinda. Senhor, é isso que você queria quando você me deu essa palavra. Você queria que eu permitisse que o Senhor agisse em mim. O Senhor queria que eu permitisse me cuidar. Eu falei para o meu esposo semana passada, eu tô permitindo cuidar de mim porque eu estava doente emocionalmente. Eu estava doente, servindo ao Senhor. Mas eu me sentia indigna, eu servindo ao Senhor, mas eu me sentia não fazendo o que agradava. Porque a gente sempre quer fazer mais, mas a gente quer fazer com as nossas forças. E não é isso que o Senhor quer. Meu esposo fala sempre que servir ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor e não às coisas do Senhor. Existiam os levitas, lá em, acho que é Ezequiel que fala que existiam os levitas que serviam ao Senhor dentro do templo, acessavam o Santo dos Santos. E existiam aqueles que serviam na parte de fora do templo, né, recebendo, estavam servindo, mas não conseguiam acessar o Santo dos Santos. O que o Senhor precisa hoje de mim e de você são mulheres que consigam acessar ao Santo dos Santos. E isso só é possível através do Espírito, irmãs. Então, eu fiquei muito grata ao Senhor. Muito grata. Eu confesso a vocês que a gente, nas reuniões, a gente escreve um monte de coisa, né? A gente faz várias páginas e páginas e apaga. Mas eu falei nesse momento, Senhor, eu te permito me usar. Falar através de mim. Com todas as impurezas que eu tenho. Senhor, com tudo que precisa cortar. Me usa. Me usa porque o Senhor tem um propósito que é maior do que o meu. Me faz enxergar esse propósito. O Senhor deseja, irmã, que você enxergue o propósito dele. Porque se nós buscarmos as coisas lá do alto, o restante todo nos será acrescentado. Precisamos buscar o reino, irmãs. Nós precisamos nos engajar. Nós precisamos focar no propósito de Deus. Nós precisamos estar colimadas. Eu amo essa palavra. Como um feixe de laser. E quando se colima numa única direção, é capaz de cortar, é capaz de chegar à lua, mas nós somos capazes de chegar muito além da lua. Nós somos capazes de chegar na dimensão celestial. Irmã, você quer permitir o corte nessa manhã? Esse corte é doloroso. Você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que tirar, permitir que o Senhor arranque de você aquilo que você está agarrada. Mas eu digo para vocês, que se você exercitar a sua fé, se você exercitar o Espírito, você percebeu com essa tag que eu dei para vocês, que você não precisa ter uma fé grande. Não ore por uma fé grande. Senhor, aumenta a minha fé. Ore para que o Senhor pegue essa fé aqui, desse tamaninho, e torne tão poderosa, que seja capaz de derrubar as barreiras, que seja capaz de mover os montes, que seja capaz de tirar de você o que você não quer de forma nenhuma deixar. Esse corte vai demorar, ele vai ser doloroso, né? Durante todo esse ano a gente ficou acompanhando a dificuldade das irmãs, né? Era uma que dizia, irmã, não dá para a gente ir por causa disso, não dá para a gente ir por causa daquilo. Mas o Senhor foi fazendo a limpeza. O Senhor foi providenciando todas as coisas. E que felicidade hoje nós termos condições de estar aqui. Irmãs, o Ministério de Mulheres hoje não é um ministério de autoajuda. O Ministério de Mulheres é um ministério para gerar cooperadoras do Senhor. Você está dentro? O Ministério das Mulheres é para gerar mulheres que vão cooperar para gerar o filho varão. E que também vão estar dentro dele, né? Porque não adianta só você ajudar a gerar, né? Você precisa ser também um vencedor, né? Então, o Ministério de Mulheres é para isso, para gerar o filho varão também. A sua cooperação, quando você cuida de uma irmã, quando você ora por uma irmã,
Quando você vai visitar para ler um pouco da palavra com aquela irmã, né? Quando você lê o alimento diário e compartilha com alguém, você está sendo cooperadora, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, mesmo sendo dona de casa. Então, irmãs, permita que o Senhor faça isso com você. Você confia nesse processo? Quando vocês chegaram aqui, estava escrito na porta, né? O que estava escrito? Eu confio no processo. Se você confia no processo, permita que a cruz opere em você. A cruz, ela precisa gerar em nós, porque a morte do Senhor na cruz, Ele já nos deu salvação, né? Ele já nos deu a justificação, a regeneração, nos reconciliou com o Pai. Mas esse processo, ele continua. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos fazer pedras preciosas. O Senhor quer nos apresentar como obras-primas. E o Senhor quer nos ver glorificadas com Ele. Irmãs, então, isso tudo requer, a fé, ela requer uma atitude. Não adianta eu dizer, eu tenho fé. Mas se eu não movo uma palha, eu não pego meu telefone para ligar para uma irmã, ou então não vou lá na casa da irmã de surpresa para visitá-la. Irmãs, nós simplesmente trocamos o toque, o abraço, por um WhatsApp. Porque o WhatsApp, você põe um emoji, e esse emoji nunca vai representar o que realmente você tá passando. E às vezes, por você não querer preocupar uma pessoa, você põe um emoji que está tudo bem. Tudo legal. Mas vamos tomar uma atitude. Eu quero dizer para vocês, confiem no processo. Esse processo, ele já começou. Esse processo, ele já tem o seu fim predestinado. Creia nisso. Exercite a sua fé. Irmã, diga para a irmã que está do seu lado, você pode confiar. Você pode confiar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. O maior exemplo, um dos grandes exemplos de fé que eu consegui experimentar durante o ruminar dessa palavra foi a passagem dos espias. Moisés enviou 12 espias para irem espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E desses 12, apenas 2 conseguiram enxergar a promessa. A fé é aquela que coloca em prática a promessa. A fé é aquela que mostra o poder de Deus. A fé é aquela que torna real o que Deus disse nessa palavra. Senhor, pode confiar. Você pode confiar.